Olá, eu sou o professor Rodrigo Macri e hoje nós vamos falar sobre amarrilhos em ortodontia. Esse é um material audiovisual que vai ser complementar à nossa apostila de Taipodonte do curso de especialização em ortodontia da Ortopós Barretos. Os amarrilhos em ortodontia são os dispositivos, os acessórios que a gente utiliza para amarrar o fio no slot do bracket e também servem para que a gente possa fazer a ancoragem, ou seja, formar um bloco de dentes e para que a gente possa fazer uma resistência ao movimento. Então nós temos dois tipos de materiais para amarrilho, os materiais elastoméricos e os materiais metálicos. O material metálico, que é o mais tradicional, que foi o primeiro a ser utilizado em ortodontia, são os fios de aço inoxidável. Nós temos duas medidas de fio ácido inoxidável para os amarrilhos. Nós temos os amarrilhos 0,20 e o 0,25. Essas medidas 0,20 e 0,25 são medidas em milímetros. Se a gente for utilizar a métrica do sistema americano, nós utilizamos para um amarrilho mais fininho o 0,008 e 0,010 para o que corresponde ao 0,25 do nosso sistema métrico. Em geral, a gente utiliza na prática o amarrilho, o fio 0,25 para fazer amarrilhos individuais, ou seja, aquele que vai amarrar o fio no fundo do slot, vai amarrar ele bem firme no slot e que vai fazer a mesma função do amarrilho do Alastic, que é esse amarrilho de elástico. Só que ele tem a mesma função, só que ele é mais eficiente, ele é mais firme, ele faz uma amarração mais eficiente. E o 0,25, que é o fiozinho mais fino, o 0,20, que é o fiozinho mais fino, a gente utiliza para fazer a junção dos dentes, ou seja, para formar um bloco. Então a gente usa para fazer os amarrilhos conjugados, que servem para que a gente possa fazer a ancoragem. Ancoragem, nesse caso, significa o seguinte: a gente quer fazer uma movimentação, por exemplo, para movimentar um canino predistal, a gente faz um bloco com os segundo molar, primeiro molar e segundo pré, a gente faz um bloco amarrando esses dentes, formando um bloco e que eles sirvam de base de resistência para a movimentação do canino. Então vamos começar realizando a confecção de um amarrilho individual. Para isso nós vamos pegar o fio 0,25, eu vou enrolar no meu próprio dedo, tá? E é assim que a gente deve fazer. A gente está enrolando, tá vendo? Eu estou enrolando no meu próprio dedo, com o dedo um pouco aberto, tá? A gente pode enrolar quantos amarrilhos a gente quiser, tá? Eu vou cortar aqui agora e enrolei somente algumas vezes, ok? Nós temos um alicate, que é o alicate formador de amarrilhos, que é um alicate, o meu já está bem antigo, bem usado, ok? Vou acomodar o fio e fazer a conformação da volta superior do amarrilho. Após essa conformação, nós vamos realizar o corte, né, com um amarrilho de corte, com um alicate de corte de amarrilho. Lembrando que a gente deve cortar fiozinho por fiozinho, não deve cortar vários de uma vez para não estragar o amarrilho, para não estragar o alicate. Eita! E aí nós vamos obter um material com essa aparência e configuração aqui. Agora, individualmente, cada amarrilho a gente vai pegar, trançar aqui as extremidades. Vamos pegar um mattier ortodôntico, vamos colocar aqui no cruzamento. E fazer agora a torção.
Uma vez torcido, uma certa parte, uma quantidade suficiente, a gente remove esse excesso de fio. Vira a dobrazinha para cima e está pronto o amarrilho. Então é dessa maneira que precisam ficar os amarrilhos. Então a gente pode, no momento que nós não temos paciente no consultório, a gente ou nossa ASB, a nossa auxiliar de saúde bucal, pode confeccionar esses amarrilhos. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar um mathieu. Vamos pegar o amarrilho dessa forma e ele pode ser amarrado por mesial ou por distal. Normalmente ele é amarrado pela mesial e os caninos são amarrados por distal. Isso por convenção, ok? Então vamos amarrar esse canino. Eu vou colocar então essa dobrazinha do fio. Vamos passar por trás do bracket, tá? E vamos proceder à torção. A hora que o amarrilho está razoavelmente torcido, a gente pega mais perto e vai fazer uma torção bem delicada e bem apertada. O que a gente precisa cuidar é que o nó não fique na mesma altura que o fio. O nó precisa ficar abaixo do fio para oclusal em relação ao bracket, porque senão o fio fica por cima o amarrilho fica por cima do fio e pode ficar desconfortável para o paciente. A gente agora vai pegar um alicate de corte de amarrilho, lembrando que esse alicate não é o alicate de corte de fio, é o corte de amarrilho. Nós vamos colocar ele não com a lâmina virada para o bracket, com a lâmina virada ao contrário do bracket, e vamos proceder o corte, deixando uma pontazinha, que essa ponta é necessária para que a gente possa, com o calcador, proceder a esconder a ponta do fio. E esse fio ele deve ser escondido de oclusal para cervical, que esse é justamente o movimento do alimento. Então, se a gente colocar ao contrário, a movimentação do alimento pode fazer com que essa ponta fique sobressalente. Então a gente tem que passar o dedo e não machucar o nosso dedo. Para remover esse amarrilho, a gente deve proceder da seguinte forma: vou puxar a pontinha lá de volta e girar ao contrário. E remover quando for a hora de fazer a manutenção. Agora, nós vamos fazer o amarrilho conjugado, ou seja, nós vamos unir os molares e o pré-molar para formar um bloco para fazer uma resistência de movimento para a distalização do canino. Então a gente junta os três e faz tracionamento do canino com amarrilho de corrente. Porém, agora o que nós vamos fazer é o conjugado. Então, a gente corta uma quantidade de fio suficiente para isso, do fio 0,20, ok? Existem duas formas de fazer isso. A gente pode fazer esse amarrilho em 8, tá? Então, a gente passa por cima e por baixo, e por cima e por baixo das aletas do bracket, ok? E tem, esse aqui é considerado o amarrilho
popularmente, né, em ortodontia, é considerado amarrilho sujo. O amarrilho limpo, que é considerado popularmente também, porque na minha opinião, esse sujo, ele é mais fácil de limpar, e o que é dito limpo, ele acumula maior número de micro-organismos, né? Então a gente que vai fazendo, a gente faz a gente pode fazer em 8, né? Ou a gente fazer a torção entre cada dente, ok? Então aqui fez entre o segundo molar e o primeiro. Agora, entre o segundo pré e o primeiro molar. E por último, passando aqui por cervical. E por oclusal, fazendo aquele mesmo nó que faz no amarrilho individual e procede a torção bem justa. O amarrilho em 8, ele pode servir até para realizar alguns pequenos movimentos. Já esse amarrilho todo trançado entre os dentes, ele é mais para ancoragem mesmo, né? Quando a gente precisa, aquele outro amarrilho em 8, a gente pode realizar, por exemplo, algum fechamento de espaço mínimo, né? Agora, esse aqui ele já é mais imóvel. A gente vai proceder ao corte, né? Sempre com o amarrilho ao contrário, para sobrar uma parte do amarrilho, uma pontinha. Essa pontinha sobra e a gente vai virar com o instrumento que é o calcador de banda. Os amarrilhos elásticos ou os módulos elásticos, né? A gente coloca, nós temos dois tipos, nós temos o modular e o de bengalinha. O de bengalinha, ele necessita desse instrumento que é denominado porta-amarrilho, e nós vamos colocar da seguinte forma: a gente coloca a ponta, né? Coloca a ponta, separa um alastique só, vai com o instrumento até o fim, chegando lá a gente volta e deixa o alastique preso no instrumento dessa forma. E depois disso é simplesmente colocar prendê-lo nas aletas cervicais e deslizar ele para cima, girando o instrumento e acomodando o alastique nas aletas nas aletas incisais. Um outro tipo de amarrilho de alastique é o alastique modular, esse que vem nessas arvinhas. A vantagem dele é que ele a gente pode, do ponto de vista de biossegurança, ele é melhor, porque ele fica separado, né? A gente utiliza para um paciente e joga fora. Então a gente vai pegar um amarrilho individualmente com o mathieu, vamos remover da árvorezinha e vamos acomodar da mesma forma que a gente acomodou o outro. Ali, primeiro nas cervicais e depois a gente levanta para incisar o oclusal. A gente pode colocar o amarrilho, quando a gente colocar esse amarrilho em módulo, a gente pode pegá-lo e colocar ele em 8. Amarrando ele em 8, ele vai ser intermediário de fixação entre o amarrilho de elástico colocado com o porta-amarrilho e o amarrilho de aço. Ele vai firmar bem mais do que um amarrilho, porque a gente estica mais o fio. A gente coloca na aleta mesial, pega na mesial da incisal, passa por trás da aleta incisal, faz ele em 8 e coloca ele amarrando desta forma. E
E por último, dos amarrilhos, nós temos o amarrilho corrente. O amarrilho corrente, ou amarrilho em cadeia, ele serve para que a gente possa fazer movimentações de fechamento de espaço. Nós vamos proceder agora aqui, nesse momento, com a distalização do canino. Lembra que a gente fez o amarrilho conjugado para fazer o bloco dos posteriores? Agora, nós vamos cortar 3 argolinhas. Lembrando que a argolinha deve ser cortada exatamente no meio entre as argolinhas, tá? Cortamos. Vamos pegar o mathieu. E de preferência, para evitar giroversões, a gente colocar nas proximais. Então, colocar aqui na distal do canino e na mesial nas aletas mesiais do segundo pré. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para dizer sobre amarrilho. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês na próxima aula que a gente vai fazer. E, se você gostou, clica no inscrever-se no canal para a gente ver se você está gostando e se a gente está atingindo o nosso objetivo. E também deixa um likezinho. Obrigado e até a próxima.